Fala galera, aqui é o Guilherme Schroeder. Hoje vamos começar um novo programa que vai chamar Na Esportiva. Muito parecido com aquele programa que a gente fazia Fala Galera, claro, sobre esporte também, para a gente sempre estar tentando levar informação, novidade para vocês. E hoje é o primeiro programa, eu tive a honra de receber a Bárbara, nossa medalhista olímpica. De tantos X, acho mais importante é a medalha olímpica. Então, Bárbara, muito obrigado por estar aqui, a gente fazendo esse piloto juntos, esse teste juntos, para a gente poder falar um pouquinho sobre esporte, sobre um monte de coisa que a gente consegue ter de parceria da prefeitura com os esportistas, para que a gente possa também ajudar todos os esportistas do Rio de Janeiro, os cariocas, a terem cada vez mais desempenhos maravilhosos. Então, primeiro, quiser dar uma boa tarde para os nossos telespectadores. Boa tarde, pessoal. Nossa, na verdade é uma honra, né? Estar participando do primeiro programa aqui. Tô muito feliz. E vamos lá, manda ver essas perguntas aí. A primeiro é o seguinte, eu acho que é importante para a galera conhecer um pouco, eu acho que o atleta, ele tem lá a sua iniciação. Conta um pouquinho como é que foi assim, a ideia de começar a jogar vôlei, se foi uma coisa natural, se foi uma coisa familiar, quando começou isso e um pouquinho do início da sua trajetória no vôlei. Olha, o meu início, na verdade, acho que tem um fator aí muito importante que eu acho que é a questão da participação da família, né, nisso. Meus pais, eles sempre incentivaram a prática de esportiva, apesar de nunca terem se tornado atletas profissionais, mas eu acho que sempre foi uma coisa muito importante, assim. Eu tenho mais 2 irmãos mais velhos, então acho que para criança até essa coisa da energia, de você socializar, de estar com outras crianças, entendendo um pouco, né, vivendo esses sentimentos de vitória, derrota, como é que é. Então, eu sempre participei, sempre fiz assim, diversos esportes antes de começar o vôlei de praia, né? Então, fiz judô, fiz natação, fiz tênis, fiz balé, fiz um pouco de tudo. Quem tem jeito pro esporte, tem jeito pro esporte, né? Não, e é muito bom, inclusive, para coordenação motora, né? E aí, o último esporte assim, que eu parei, que na época a gente tinha se mudado e tal, falaram, tem uma escolinha de vôlei muito legal na Barra da Tijuca e tudo. E a gente foi lá ver e tinha muita criança, isso era muito legal, assim, porque aí mais ou menos da mesma idade que eu, né, e um pouquinho mais velha. Então eu tenho 2 irmãos que têm 2 anos de diferença. E aí a gente começou essa escolinha e eu me apaixonei, porque era justamente o que a criança gosta, né, que é a prática esportiva e mais, poxa, 500 crianças juntos fazendo. Então eu ficava horas lá. Então eu tinha por volta de 10, 11 anos nessa época. Antes disso, eu já jogava na rua, no colégio, na rua da minha casa, quando a gente morava, a gente montava com giz a quadra, botava um arame no poste. Mas profissionalmente, você só jogou praia ou você jogou quadra também? Então, eu comecei na praia, né? E aí eu comecei a jogar as categorias de base, tal, os torneios estaduais, os brasileiros depois. E aí, quando eu era categoria de base, ainda me chamaram para jogar na quadra. E eu joguei, acho que uma temporada assim só, mas eu sempre amei a praia mesmo. Eu sou rata de praia, que eu falo. Você jogou em qual time? Joguei no Flamengo. Aí. No clube do Flamengo. Você é flamenguista ou não? Eu sou flamenguista. Não Legal. entendo muito de futebol, não, mas sou flamenguista. E aí, continuei, fui nesse caminho, continuei na praia, aí as coisas foram acontecendo para mim, e estudando, né, ao mesmo tempo e tal. Até que eu resolvi seguir essa carreira profissional mesmo de vôlei de praia, jogador de vôlei de praia. É porque o vôlei de praia acaba que é um pouco mais recente que o vôlei de quadra, mas se for pensar, já tem tempo pra caramba, já tem algumas gerações de vôlei de praia. Uhum. Você, dessa galera de vôlei de praia, você chegou a se inspirar em alguém? Olha, tem muitos atletas excepcionais, assim, eu sempre me inspirei em alguns, e até foi um marco para mim quando eu pude jogar contra também. Lógico, imagino. Acho que a Shelda sempre foi uma inspiração para mim. A própria Jaque Silva, eu acho também, que foram pioneiras, a Sandra Pires. O Emanuel, o Ricardo, assim, são atletas e... né, excepcionais, assim, e que eu sempre, e quando eu tive a oportunidade de jogar contra, foi um marco para mim também, sabe? Acho que as gerações que vêm, e talvez alguns atletas hoje vivam isso também quando jogam contra mim. Lógico. Né? E isso é muito bacana, porque você bate todo aquele sentimento nostálgico quando você começou, né? E quanto você quer o bem também daqueles atletas que estão vindo. Né? Hoje o seu ponte ali é onde, no Rio? No Leblon, ali do ladinho do canal Jardim de Alá. Quem quiser aprender um pouquinho do lado do Jardim de Alá, tem uma aula lá, olhando. Passa lá, para lá pra gente jogar um vôleizinho lá.
Vai ser ótimo. Então, só mudando aqui, acho que você tem essa história toda de Rio e tal, mas você já teve algumas passagens fora do Rio e fora do Brasil. Sim. Quais foram essas passagens aí? Conta um pouquinho pra gente e o que você acha que te influenciou no sentido de experiência, de ter melhorado no esporte, por ter vivido algumas experiências fora do Brasil ou fora do Rio também. De morar fora do Rio, eu morei quando eu fui para a Turquia, né? Eu morei acho que quase um ano lá, 10 meses, e participei da liga lá de inverno até, porque a época que eu fui estava frio, né? Era inverno na Europa, e eles têm uma liga de inverno, quadra coberta e tudo mais. Foi muito louco, gente. Vou dizer que foi muito louco, assim. Foi uma experiência muito bacana. Quanto tempo isso? Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei um ano. Praticamente, né? Foram 10, 11 meses. E depois eu peguei um pouquinho do verão, antes de eu voltar para o Brasil. Mas foi muito interessante para ver também um pouco da cultura, né? Conhecer também a cultura diferente, que é totalmente diferente do Brasil. E, ao mesmo tempo, também ver como que, no caso, no vôlei de praia, a nossa modalidade, o nosso nível de conhecimento, né, de amadurecimento em relação ao esporte, é tão à frente comparado a outros países, sabe? Assim, por exemplo, no caso da Turquia, era uma liga muito amadora ainda. E os atletas jogavam na quadra e até na praia ali, mas você vê que não tinham torneios fortes, realmente, torneios nacionais, não tinham times, pelo menos do feminino, não tinha um time que representava, né, o país fora nos torneios internacionais. Então, para mim, foi uma experiência interessante, assim, foi bacana. E quando eu voltei para o Brasil, me deu mais ainda, assim, motivação para eu retomar a minha caminhada no meu país. Né? Agora, só curiosidade, por acaso eu tive a oportunidade também do outro trabalho que eu tive, de ficar um tempo na China, um pouco tempo, muito menos tempo que você, um mês e pouco. E, obviamente, a diferença de cultura é enorme, para a China, para a Turquia, países totalmente diferentes do Brasil. Mas uma coisa que eu, que não sou uma pessoa difícil, tive dificuldade, foi também nessa parte da alimentação. Imagino você atleta. Como é que foi um pouquinho dessa história? Eu não imagino nem o que tem para comer na Turquia, mas... Gente, não, na Turquia até eu comi muito bem, mas assim, tirando essa parte de morar fora, a gente joga fora o tempo inteiro, né? A gente viaja para jogar os torneios e tal. E a China, acho que eu já fui umas 10 vezes pra China. E, cara, não tem jeito, assim. A maioria dos atletas leva metade da mala só de comida. Imagino. Entendeu? É só enlatado. O medo também o medo de você comer uma coisa que não te faça bem, né? Porque tem isso. E eu acho que lá também é tudo muito difícil, assim. Eu acho que o povo em si é um povo gentil, né? Mas a comunicação é muito difícil, porque não são todos que falam inglês. Não. E lá, os torneios que tem, pelo menos vôlei de praia, são feitos muito assim em províncias afastadas, entendeu? Não são só em grandes cidades. Então, é realmente assim, as pessoas são muito simples, né? Assim, não tem comunicação fácil. Aí você tem, sei lá, um shopping, um restaurante, tipo, e o próprio hotel, a alimentação, a comida é muito doida. Você vai tomar uma sopa lá, tudo do frango desde o café da manhã, né? Então, eu te confesso que eu fiquei lá nesse período, utilizei bastante de algumas pizzarias dessa Pizza Hut da vida, McDonald's, que era o caminho, né? Não, e falam que justamente isso, por a gente não poder comer comidas muito diferentes, para não passar mal e tudo, você acaba procurando franquias, né? Tipo assim, internacionais. Então, tipo assim, é um Pizza Hut da vida, é um McDonald's da vida. Você sabe que é uma comida padrão, né? Independente do lugar onde você vai ter uma comida padrão. Então, você sabe que vai poder comer uma massa, você vai poder comer uma pizza, você vai poder... Por mais que não seja uma alimentação ideal, mas os próprios nutricionistas falam, olha... Seu corpo está mais acostumado. Vai nisso, porque é certo. Então, você, com certeza, a chance de você passar mal é muito menor do que se você comer tudo de diferente lá que tem lá para comer. Vou te perguntar uma coisa, voltando aqui para a Olimpíada. Primeiro o seguinte, o Brasil, desde que entrou o vôlei de praia, acho que sempre teve medalha olímpica. Todas as Olimpíadas. Desde 96. Toda vez teve uma medalha olímpica, seja masculina ou feminina. A sua dupla da medalha olímpica foi com quem? E quem foram os outros seus parceiros que você ficou um bom tempo? Olha, a minha carreira assim, profissional, eu procurei sempre fazer justamente esses ciclos, né, olímpicos, né? Normalmente a gente sabe que o time ele demora a sincronizar. Você pode juntar duas jogadoras
muito boas, e ainda assim você tem que criar uma identidade, né? Como time. Demora. Demora. E essa Olimpíada do Rio, eu joguei com a Ágata, e a gente já jogava há 6 anos juntas. Então isso foi bom, porque a gente chegou muito... Você fez uma Olimpíada com ela? Isso, uma Olimpíada. Aí depois disso eu joguei com a Fernanda Berti. Desculpa, com a Ágata foi a medalha na Olimpíada do Rio, né? Foi a Olimpíada do Rio que a gente ganhou. Que é a medalha na Olimpíada do Rio. Isso. Esse orgulho mais, né? Também o Campeonato Mundial. Foi ano de 2015, pra gente, foi um ano muito bom, assim, pra gente. A gente ganhou o Circuito Mundial, ganhamos a Copa do Mundo. Depois de 2016 tivemos a medalha de prata. Então foi uma construção, assim, muito bacana, sabe? E depois disso eu fiz uma nova parceria com a Fernanda Berti, também por 4 anos, visando as Olimpíadas de Tóquio, né? E aí teve toda essa questão da pandemia e tal, que acabou sendo para 2021 a Olimpíada. E agora, depois dessa... E aí, em 2020, eu acabei não conseguindo a vaga para Tóquio. E aí, eu juntei com a Carol Solberg agora para tentar esse ciclo de Paris, que é um ciclo mais curto, né? Mais curto. Porque o Tóquio foi 2021. Sim. E agora, para 2024, são 3 anos. Todo mundo vai ter que acelerar nessa preparação, né? Vai, todo mundo vai ter que acelerar. Mas eu acho que, como eu e a Carol, a gente já começou esse time já desde 2020... isso ajuda um pouco. Você já tem uma afinidade com a Carol. Você já cria, porque o nosso primeiro ano, por exemplo, foi bem difícil, assim, em termos de entrosamento, justamente disso, que por mais que às vezes você se dá bem com a pessoa, vocês têm os mesmos objetivos e tudo, até você encaixar, realmente você entender como sua parceira funciona, como que, né, você tem que agir em determinados momentos, demora um pouquinho. E eu acho que a gente já passou dessa fase, assim, a gente está numa parte de refinamento muito boa agora. Agora, para não perder o fio da meada aqui, que eu não estou com cola, não, mas... Não tá com cola, não, papelzinho ali. Mas, voltando para a Olimpíada, você, apesar de morar no Rio, do lado da sua casa e tal, você teve que viver um pouco o espaço olímpico ali, a Vila Olímpica e tal. Eu acho que isso é uma curiosidade de todo mundo, né? Como é que é aquela vivência ali daquele momento, quase um mês inteiro que você fica ali, não sei, quando cada modalidade fica um pouco menos, um pouco mais, mas conta um pouquinho dessa... Olha, foi incrível, porque assim, atleta, quando chega na Olimpíada, parece que tá na Disneylândia, né? Tem essa coisa, porque você quer conhecer tudo, você quer, ainda mais primeira Olimpíada, a minha primeira Olimpíada, você quer absorver tudo, você quer conhecer tudo. E a gente, antes de começar os nossos jogos, a gente não ficou o tempo inteiro na Vila Olímpica, porque a quadra, a arena era em Copacabana. Sim. E aí tinha a possibilidade de você ficar no forte ali da Urca, que era 15 minutinhos ali, então a logística ficava um pouco mais fácil. Até porque, pô, com a quantidade de gente que veio para as Olimpíadas e veio e tudo mais, tinha essa questão do deslocamento e tal. E para o atleta é muito importante, né? Essa coisa do descanso, poder fazer a logística bem, bem redonda. Mas a gente ficou lá uns 2 dias, a gente foi para a Vila, a gente ficou lá, conheceu tudo, dormimos lá, fomos para o nosso apartamento. Foi muito legal, porque o apartamento, os prédios, né, da delegação brasileira eram de 4 quartos, né, 3 ou 4 quartos, então a gente dividia o apartamento com outras modalidades, então a gente estava com outras meninas também, do time acho que foi do rugby, ou alguma coisa assim. E aí é muito bacana você trocar, né, essa Quanto mais você do Rio, botar a experiência para esse pessoal de fora do Rio, né? Exato. Cara, e você vê e não só nesse momento da Olimpíada, mas eu poder presenciar toda a transformação da cidade, né, para receber, né, um torneio como esse. Sim. Cara, foi incrível mesmo, assim, eu acho uma sensação de orgulho também muito grande, né, não só por eu ter conseguido a vaga, a gente ter conseguido a vaga para representar o país, mas de ver a sua cidade, né. E eu falo, cara, eu tive assim, a sorte de poder competir uma Olimpíada em casa, né? Eu sou do Rio, competir no Rio, pô, no quintal, ter todo mundo, toda a família ali, todo esse carinho, né, essa energia. Pô, pra mim foi incrível, foi mágico. A Olimpíada, por mais que tem sempre um ou outro aí que fala que não foi um sucesso absoluto. E até hoje você mostra todo o legado que você tem, né? A gente está aqui hoje, por acaso, numa escola municipal, que leva o nome da Bárbara depois da Olimpíada. O prefeito Eduardo Paes homenageou os atletas merecidamente, botando o nome em algumas escolas. A gente está numa escola municipal. E semana passada, ou retrasada, a gente foi fazer a vistoria de novo lá na Arena Olímpica, no Centro Olímpico, e aquela área de handball, que foi desmontada. Todo aquele material está sendo utilizado na construção de mais 4 escolas.
Então acho que é bacana também essas coisas que às vezes o bastidor da Olimpíada não sabe, né? O quanto que o legado olímpico realmente continua ajudando. E por fim, que eu acabei de pedir para a Bárbara aqui, prefeito, de última mão, nosso museu deve ficar pronto até no máximo meio do ano que vem, Museu Olímpico ali no Velódromo, que a gente já está com tudo. A Bárbara já falou que vai pensar uma peça muito bacana para a gente ter no nosso museu. Com certeza. E acho que isso é importante, a gente ter os atletas que foram medalhistas olímpicos, a gente poder ter. E eu acho que tem muita coisa interativa, o museu vai ser muito bacana, não vou ficar aqui dando spoiler para ninguém me matar, mas acho que uma coisa que as pessoas vão lá ver é isso, né? Lembrar um pouco da história, ver os atletas ganhando medalhas, que o museu vai ter todo esse papel. Acho que a gente ter no Rio ali um museu, acho que é muito importante. Sim, com certeza. E eu também queria agradecer, né? Agradecer a secretaria, agradecer o prefeito também, por essa homenagem linda, né? Porque para mim não tem preço. Eu acho que, assim, foi muito importante, né? Obviamente, ter conseguido essa medalha de prata. Meus próprios objetivos, mas, assim, eu acho que para mim ter esse tipo de homenagem, ter uma escola com meu nome, um legado vivo, né? Uma homenagem assim tão especial e poder estar aqui convivendo. Já tive aqui a oportunidade de vir aqui outras vezes, mas de poder ver, né, todas essas crianças, essas quase 500 crianças que estudam aqui, sabendo, tendo em contato comigo, entendendo um pouco da história, e eu podendo participar diariamente, né, através do meu nome na escola, da vida dessas crianças, de alguma maneira fazer diferença para elas, isso para mim acho que é muito mais valioso do que qualquer medalha, né? Então eu gostaria de agradecer, para mim isso assim é mais do que especial, e também eu acho que traz uma sensação de acolhimento muito grande, de pertencimento, assim, né? Como eu falei, eu sou carioca da gema, né? Então você também poder saber que a cidade também te abraça, né? De diversas formas, isso é muito, muito muito bacana, sabe? Então, eu queria também deixar meu agradecimento especial aí. Eu queria aproveitar para pedir desculpas para os alunos, que a gravação, a gente está aqui hoje dia 16 de dezembro, dia 20 de dezembro, a gravação ia ser um pouco antes, ainda com a escola rolando. Sim. A Bárbara ia jogar um vôlei com vocês, mas calma, que ano que vem já está combinando ela vir aqui outro dia para jogar vôlei com vocês. Também não spoiler do não vou marcar a data não, isso. A gente vai marcar uma data aí para gente voltar todo ano, mas poxa, eu tive a oportunidade de conhecer também a maioria, né, da galerinha que estuda aqui, e eles são incríveis mesmo. E eu quero ver se esse vôlei estão praticando esse vôlei mesmo, que eu vou vir jogar vôlei com eles agora. Agora, te perguntar uma coisa, negócio de treinamento. Duas coisas. Primeiro, qual é a tua preferência? Se pode ter essa preferência ou se não pode ter essa preferência de jogar de dia, jogar de noite? Como é que funciona isso em relação... Vou perguntar três coisas logo de uma vez. Qual é a sua preferência agora de dia e noite? Uhum. Segundo, como é que você tem uma história aí? Tem atletas que têm uma história de muita lesão, tem atletas que têm uma história de pouca lesão. Você contar um pouco pra gente como é que foi a tua... Porque lesão para atleta... É quase uma eternidade, imagino que a semana é uma eternidade, né? Quanto mais em momentos importantes de treinamento. E por último, teu marido trabalha com vôlei também. Eu nunca trabalhei na mesma profissão com a minha esposa, com a minha mulher, não sei como é que funciona isso. Isso só te ajudou? Às vezes aquela briga em casa, chega em casa, não toca nesse assunto, pelo amor de Deus. Um dia que você não foi tão bem, fala assim, pô, não comenta hoje à noite do vôlei, não, pelo amor de Deus, vamos ver um Netflix. Dá uma passada nessas três coisas, por favor. Tá bom, vamos lá. Primeira coisa, questão de preferência, né, de dia e noite, treinamento. Eu acho que naturalmente a gente tem uma preferência, a gente não, falo por mim, né, assim, eu sou mais do dia, né, mas acho que é uma coisa que não tem como evitar, porque os torneios a gente joga sempre em diversos horários. Por exemplo, a própria Olimpíada a gente teve jogo meia-noite. Então, assim, você precisa também fazer uma certa adaptação, né, para você poder... Porque eu acho que quando você treina também todo dia, de dia, né, faz todas as coisas de dia, quando você chega à noite, o teu corpo ele já responde já tá como se estivesse querendo descansar, entendeu? E aí você precisa dar fazer uns approaches diferentes para você manter o seu corpo desperto e a sua atenção também. Então, assim, acho que por isso que é importante, quanto mais talvez experiência o atleta tenha, e assim, nisso, e autoconhecimento, é bom porque você leva vantagem, né? Porque tem jogos que você não está devidamente acordado, você toma ferro logo, entendeu? E o esporte tem isso, ele é cruel isso, não tem jeito. Ou é matar ou é morrer, né? Então, tem essas questõezinhas. Aí a segunda coisa que você falou... Das suas lesões.
As lesões. Eu, graças a Deus, assim, a partir do momento que eu comecei a me profissionalizar no esporte, você começa a pensar em pessoas que vão trabalhar com você, né? Como que pessoas que podem te ajudar. E quando eu comecei a minha preparação física e tal, comecei a entender o que era isso, o que era fazer preparação física e tudo, condicionamento. O meu preparador físico, ele era fisioterapeuta também. Então, eu sempre fiz esse trabalho de prevenção, a fisioterapia, com tudo, para me preparar, né? Então, eu tive muito pouca lesão na minha vida. Eu tive só em 2019 por trauma, que foi eu quebrei o dedo aqui da mão e assim, foi bem duro porque a gente estava numa corrida olímpica, né? Era uma época que eu estava tentando a vaga para Tóquio. E assim, eu joguei com o dedo quebrado mesmo, entendeu? Caraca. Foi bem. Não, dizem isso, né? Que não tem um atleta de alto rendimento que não jogou uma vez completamente lesionado. Eu acho que você sempre vai, assim, o atleta ali, em algum momento ele vai ter que confrontar esse momento assim de dor, de realmente enfrentar um momento difícil. E aí a gente achou uma maneira lá, botei um gesso aqui que enrolava e aí eu jogava, porque era um momento que eu não podia me dar luxo, porque o vôlei de praia não tem reserva, entendeu? Não existe não sei se existe, acho que, imagino que não, mas uma coisa dos esportes mais não deve ter um históricozinho. O vôlei é um esporte que lesiona bastante, ombro, essas coisas, né? O vôlei de quadra, eu acho que ele lesiona um pouco mais, porque ele tem a questão do impacto, né? Então, além do ombro, porque realmente tem esporte de repetição, né? Então, você vê aí, esportes que tem muita repetição, são assimétricos, por exemplo, handball, né? Que tem essa coisa de você arremessar o tempo todo. O vôlei tem essa coisa do ataque, o impacto na bola. Mas eu acho que o vôlei de quadra, por impacto no chão também, você tem essa coisa de saltar, cair. O vôlei de praia não tem tanto isso. Essa coisa de joelho, de tornozelo, é menos. Tem, mas é menos. E tem mais questão do ombro, sim, né? Essa coisa do ombro realmente acontece bastante. Mas fora isso, eu acho que se você fizer, você consegue. Por exemplo, essa minha lesão que eu tive foi por trauma. Não foi uma coisa assim de. Porque tem muita negócio de. Hoje em dia não fala tendinite, né? Essa coisa de inflamação, né? De ombro, disso, aquilo. Tudo isso você pode, com a fisioterapia, você pode se precaver, né? Cada vez mais. Assim, você tem muita a ciência assim, do seu lado. E terceiro. Não foge da última pergunta. Se briga muito com o Rico aí para as questões de dica do vôlei. Então, eu trabalhei 12 anos, né? Com ele. Então, assim, a gente estava mais do que acostumado. Mas não Você parava bem? Então, teve toda a adaptação, né? Mas o engraçado é que todo mundo acha que quando eu trabalhava com ele, todo mundo achava que ele passava a mão na minha cabeça, né? Justamente por isso. Ao contrário, né? Mas eu falava, gente, ao contrário. Imagina. Quando você tem intimidade com a pessoa, óbvio, você não tem o melindre de você falar, você fala logo as coisas na lata, E, assim, eu acho que tinha um lado muito bom que a gente tinha os mesmos objetivos, os mesmos sonhos, os mesmos desejos, assim, nesse ponto da parte profissional, né? Porque o trabalho dele influenciava diretamente na minha performance, né? Ali. Então, isso era muito bacana. Tinha essa parte muito boa, assim, de os dois se ajudarem muito sempre. Mas eu acho que tinha a parte ruim também, que é essa coisa da convivência muito extrema, né? Assim, o tempo todo. Era em casa, viagem, trabalho. Por mais que você tentasse em casa, não fugiu o assunto, né? Não. E aí eu acho que a gente aprendeu a conviver, a colocar assim, umas regras pra gente. Perfeito. E até quando a gente foi pra Turquia, por exemplo, a gente acho que namorava ainda. E, cara, pra mim foi muito difícil, porque eu estava num país que você não tinha ninguém, nenhum assim, amigo, família, nada. E ao mesmo tempo o cara te dava treino, te dava esporro, e aí você tinha que chegar em casa. E aí eu falo que quem dá esporro esquece, mas quem toma nunca esquece. Quem toma esporro nunca esquece. E aí ele vinha e falava comigo, tudo bem? Eu falava assim, olha só, 5 minutinhos, dá 5 minutinhos, só pra esquecer a praia. Tinha isso, assim. Então o começo foi um pouco assim. Depois a gente falou, olha, tudo que a gente precisa resolver em parte de trabalho e tal, a gente conversa no trabalho. Quando a gente chegar em casa, obviamente que a gente conversa sobre o esporte em si, mas não fica com aquela picuinha, não ficava com aquela picuinha de ficar, isso, aquilo, entendeu? Então isso a gente conseguiu de separar muito bem. E a gente levou isso muito bem, assim. E também de uma forma muito profissional, né? A gente nunca se tratava como marido e mulher no trabalho. Ótimo, né? sim. A gente sempre se tratava muito profissionalmente e só da quadra para fora ali, do que em casa que a gente virava marido e mulher. O Rico hoje está na China e hoje quem é seu técnico? Letícia Pessoa. Ela
é uma das pioneiras aí também Tá na China treinando. Não foi pra China não, gente. Tá na China treinando só. Tá de férias Só vai e no volta. Brasil, mas ele tá treinando a equipe da China. Treinou do Canadá e depois Agora da China, né? agora da China. E tua técnica, né, Letícia? É a Letícia Pessoa. Ela Foi, trabalhou... foi jogadora também? Ela jogou na quadra no Flamengo e tal, e ela começou a ser técnica muito jovem também, ela tinha 20 e poucos anos, e ela foi técnica dessa galera toda, Isabel, Roseli, aí depois Shelda Adriana, Ana Paula, Leila, aí depois foi pro masculino, trabalhou com o Manuel, Ricardo, Alice Emanuel, tem 3 medalhas de prata olímpica, já ganhou, não sei quantos campeonatos mundiais aí. Ela acho que é uma das técnicas mais campeãs aí que a gente tem. Bacana. Mais pioneiras também, né? Ainda mais sendo mulher e tal, isso também ajuda. Foi pioneiro em todo sentido. Você falou aqui da Isabel, que infelizmente nos deixou agora, mas não é nem sobre isso que eu vou falar, até porque você tem uma relação com a filha dela hoje, tua dupla, a Carol. Mas o que mais me impressiona nesse período que eu estou como secretário de esporte, a gente tem alguns equipamentos olímpicos, tipo, só para você ter uma ideia, a Vila Olímpica de Santa Cruz, a Chayenne, que é a nossa futura, se Deus quiser, aí também medalhista olímpica do 100 com barreira, 200 com barreira, treina lá. A gente tem um espaço lá do Parque Radical de Deodoro, que é a Ana Sátila, que agora foi para a última Olimpíada, também foi muito bem na canoagem, treina lá. E eu fico impressionado como a criançada adora ver, adora estar junto naquele momento, adora tietar, tirar uma foto, treinar 2 minutinhos do lado. Então, assim, acho que é uma importância enorme essa história. Acho que você também deve ser um prazer enorme para a questão de uma coisa, deixar o meu nome para a história, que é importante, quanto mais quando é uma homenagem em vida, mas o quanto você imagina que isso influencie na vida de uma garotada dessa. Exatamente, com certeza. Acho que isso é que é o verdadeiro, né? Verdadeira medalha, né? Verdadeiro título, como eu falo. Eu acho que é justamente isso que você está falando. E até, assim, a gente fala que quando a gente está nos torneios e quando a gente está jogando, eu procuro sempre parar para dar atenção para aquela pessoa, para tirar foto, para estar conversando, para entender um pouquinho da vida da pessoa. É a mesma coisa, quando eu tive a oportunidade de vir aqui as outras vezes, hoje a gente não tem a criançada aqui, mas as outras vezes que você bate um papo, você conversa, tira foto, Imagina. isso impacta a vida daquele jovem de uma maneira totalmente diferente, né? Joguei um pouquinho vôlei ali com eles, e assim, é muito emocionante mesmo, assim, é num nível também, acho que não só para essa criançada que está começando, mas também para mim. É uma coisa que impacta muito, assim, profundamente, porque eu acho que, assim, eu faço o que eu faço porque eu amo, com certeza, mas, assim, para mim já é um orgulho grande representar o país, mas e também saber que eu estou representando todas aquelas crianças ali. Total. E saber que eu estou inspirando, né? Inspirando de alguma forma, que eu estou ajudando ela a seguir um caminho, de repente, um caminho do bem, Não tenho dúvida. Que, sabe, pode ser um diferencial da vida dela. Então, assim, isso me toca muito profundamente mesmo, assim, e aí, realmente, quando eu olho, eu falo assim, cara, meu trabalho tá feito, sabe? Tipo assim, eu não preciso de 300.000 medalhas para fazer, sabe? Pra eu me sentir realizada. Isso me faz sentir realizada, mais do que qualquer título. Acho que você vive muito mais disso do que eu, mas o esporte, por estar nessa secretaria, me proporcionou isso. E eu falei isso muito agora, nesse último ano, por acaso eu estava fora da secretaria para uma campanha eleitoral. A quantidade de vezes que eu fui numa Vila Olímpica, que uma mãe me agradeceu que o filho melhorou na escola por causa do esporte. A quantidade de vezes que eu fui numa Vila Olímpica. Aí até a coisa também do bem-estar da vida, que uma senhora me agradeceu, que estava ferrada de um joelho, que melhorou da vida, mas principalmente essa coisa da criançada, do quanto o esporte, de verdade, que as pessoas usam muito a palavra salva, né? Mas acho que é um pouco isso também, o quanto o esporte salva aí muita criançada desse coisa mundo. Sorte que a gente tem Bárbaras e muitos outros que podem inspirar essa molecada para o futuro. E aí, quem sabe, acontecer como aconteceu com a Chayenne, por exemplo, que começou a treinar na Vila Olímpica Santa Cruz e hoje em dia é uma atleta olímpica também. Óbvio que o esporte não é só para isso, é também para criar o cidadão, mas surge atletas, né? Então, para quem quer não desistir, né? Não, eu acho que o esporte ele abrange muitas coisas, ele ensina muitas coisas, né? Por isso que você falou, ele salva por causa disso, porque eu acho que ele entra em todas as esferas, assim, e ele ensina muitos valores, né? Muitas coisas boas que aquele jovem, aquela criança aprende de forma, assim, totalmente lúdica também, né? Totalmente
fluida, né? Então, assim, essa convivência das crianças, essa interação, a criança entender, poxa, como é que ajudar um colega, jogar com um colega, sabe? Entender o que é a derrota, o que é a vitória, que nem sempre você vai ganhar, mas que você precisa trabalhar, você precisa, né, ter a disciplina para você ser melhor, se tornar melhor. Então, o esporte, ele ajuda em tudo isso, né? Nessa coisa do espírito esportivo mesmo, você ter um fair play, você pensar no bem do outro, né? E eu acho que é importante também ter os atletas, como você falou, os medalhistas e tudo mais, mas eu acho também como é importante ter a presença da secretaria, né? Assim, presença de pessoas como você, Obrigado. Que são, que realmente estejam, assim, bem informadas e bem intencionadas, né? Em fazer a diferença, como você falou, pelo esporte, pelos atletas, pela cidade. Eu acho que isso é realmente fundamental, né? Que você podendo aliar isso, né? Justamente a todos os valores do esporte e juntamente com um trabalho bem feito e uma boa intenção, né? Imagina quantas milhões de famílias você vai poder tocar e vai poder ajudar, né? Primeiro, obrigado, mas já que você deu essa deixa também, sim, acho que a prefeitura é um pouco isso, né? A prefeitura é muito mais o primeiro contato com o esporte. Sim. É claro que quando a gente pega ali uma Vila Olímpica, vou dar o exemplo de novo, não só tem a do Mies, tem a Vila Olímpica também ali do Encantado, que trocou a pista agora, mas quando você bota também o equipamento para as pessoas treinarem de primeira qualidade, você possibilita esse sonho. E a prefeitura hoje tem a função de botar as crianças para treinarem. Hoje, nas Vilas Olímpicas, as 27 Vilas Olímpicas, tem quase, 50 mil pessoas que têm atividade esportiva gratuita nas Vilas Olímpicas. Mas você acaba, como a gente falou, surgindo os campeões. E aí também foi uma outra coisa que a prefeitura já fez lá atrás, em 2012, e agora eu conversei com o prefeito de novo, na mesma hora ali, com essa coisa do ciclo olímpico da França, da gente pensar isso, porque você tem alguns incentivos que você dá de bolsa atleta para atletas menores. O garoto federado de 15 anos está começando, outra pessoa que são bolsas menores, mas você tem, graças a Deus, um time grande, né, na prefeitura de atletas olímpicos que vão para a Olimpíada. E aí, em parceria com o COB também, a gente montou esse time Rio. Não sei se você lembra, se você conhecia alguém lá de 2012 que teve, e agora alguns outros atletas vão ter também esse time Rio, que eu acho que é um valor importante no mês dos atletas, até para ter aquela coisa, poder se dedicar mais ao esporte, poder também estar com os equipamentos pessoais cada vez melhor. Então, assim, eu acho que a gente fez umas 2, 3 eventos desse lançamento do time Rio, e aí, foi muito bacana ver uns depoimentos. Eu acho que isso é aquela coisa, né? Essa coisa do qualquer tipo de incentivo, é aquele segundinho a menos que o cara ganha na corrida, aquela vitalidade a mais que a pessoa do vôlei pode ter, porque não teve que estar trabalhando outra coisa e pôde jogar. Então, acho que essa coisa do time Rio é muito importante. Obviamente, você conhece pessoas que fazem o time Rio e imagino que o sentimento seja um pouco esse, né? Claro, tem essa coisa como eu falei, essa coisa do acolhimento, né, do pertencimento mesmo de você, porque assim, eu sei que quando você se torna um atleta de nível olímpico, né, alto rendimento e tal, você também precisa fazer muitos investimentos, né, muitos investimentos nos profissionais que você trabalha, muitos investimentos nos equipamentos. Você sabe que você precisa ter tudo realmente da melhor qualidade, né, você precisa investir nisso. Isso é difícil, né, para um atleta hoje poder custear suas viagens, poder, puxar sua equipe, é muito difícil, né? Essa coisa do patrocínio, tá sempre buscando patrocínio, meio atleta, meio empreendedor, né? Essa coisa. E então tem essa coisa do time Rio, também ajuda muito nisso, porque eu acho que isso é uma parte de estrutura que vai fazer a diferença, sim, né? Com certeza, tanto na parte financeira ali, como também de estrutura, e do atleta saber que ele tem para onde correr, ele tem com quem contar, né? A cabeça ficar só focada no esporte, né? Exato, exato. Então, quanto mais, assim, ajuda nesse sentido o atleta puder ter, mais ele vai ter o foco no que ele tem que fazer, né? E não ficar com essa coisa de, poxa, será que eu vou conseguir pagar aquela viagem, ou fazer aquele investimento, ou ter aquela coisa? Então, esse tipo de segurança, eu acho que é o que também vai ajudar então você também concretizar aí os campeões. Né? Agora, para finalizar, que a Bárbara tem, obviamente, o dia corrida. Bárbara é carne e osso, que para quem não sabe, ainda é extremo, porque é carne e osso também. Então, conta só para finalizar aqui um pouco
da tua vida pessoal ali. Eu tive umas dicas aqui. Você fez uma parte também da tua vida de medicina, estudou medicina e tal. E por último, para finalizar, todos nós temos nossos hobbies, nossos lazeres. Uhum. Eu hoje estou muito focado em ver filme, estou numa fase Netflix e Globoplay o dia inteiro. Me falaram aqui que você gosta um pouco para relaxar de fazer crochê. Nessa vida pessoal, fora crochê, fora crochê e essa coisa da parte de estudo, o que você tem de que a galera pode saber? Ah, pô, medalhista olímpica faz crochê. Quem ia imaginar, né? Tá vendo? Então, eu fiz a medicina, assim, mas eu fiz o primeiro período, tranquei, porque acho que estava aquela época que eu estava saindo da categoria de base, virando adulta, né, no vôlei. E aí foi aquela coisa de vestibular, né, e tal, o que eu vou fazer e tudo. E eu sempre quis, né, assim, tentar fazer a faculdade de medicina. E acabei passando, e aí, pô, larguei total o vôlei, né, mergulhei na faculdade, e aí eu fui convocada para jogar um mundial. Fizeram uma convocação para mim. Aí sem você estar treinando na época? Porque eu joguei o brasileiro. Antigamente você competia o brasileiro, e se você ganhasse o brasileiro, você era automaticamente convocada para o Mundial. Então eu fiquei naquela, assim, do tipo, vou, não vou, vou, não vou. E aí falei, quer saber? Minha vida de atleta é muito mais curta, então eu posso trancar aqui minha faculdade, vou tentar essa carreira, ver se dá certo, né? E, e as coisas foram acontecendo e eu nunca mais voltei para a faculdade de medicina. Hoje em dia eu faço faculdade de marketing digital, e já fiz alguns cursos e tal, já também pensando no meu pós-carreira, né? Curso de transição de carreira, essas coisas. E eu aprendi sozinha, tá, gente? Não me pergunte como, mas assim, eu tava numa viagem, tava lá em Portugal, na verdade, e tava aquela coisa de estresse, né? De torneio, porque viaja do Deve ser a baita terapia. Pois é, você vai de um canto para outro, né? Jogando torneio o tempo todo, jogo. Ai, meu Deus, como é que eu faço? E eu tava querendo justamente dar uma relaxada. Falei, pô, o que eu posso fazer que, assim, não tem nada a ver com o que eu faço, assim, não tem nada a ver com vôlei, com nada, pra justamente eu dar uma escapada, né? Assim, pra eu dar uma relaxada de alguma forma. E aí, eu não sei que cargas d'água que aconteceu, que eu vi na internet um vídeo de crochê e tal. E a gente tava num hotel que era do lado, assim, era perto de um armarinho, sabe? Lá em Portugal. E aí eu falei, quer saber? Vou lá. Vou aprender isso. Aí comecei a botar uns vídeos no YouTube e tal, como é que faz esse ponto, tal ponto, aquele ponto. Cara, quando eu vi, eu me apaixonei. E, assim, faço um pouco de tudo. Faço desde coisa pra casa, até roupa, bolsa. Caramba! Tudo. Faço tudo, gente. Carteira. Vou tentando tudo. E eu acho que o crochê tem uma coisa legal. Acho que tem uma coisa de terapia muito bacana, de concentração, né? Não, tem. E é uma coisa assim, que eu sou um pouco perfeccionista, assim, nesse ponto. Então, acho que tem essa coisa de você querer ver os pontos bonitinhos, tudo certinho. Tem a coisa da praticidade, porque você só leva suas agulhas e uma linha, e você pode fazer em qualquer lugar. E também tem uma coisa legal, que é assim, você faz uma... que ela não é, ela é mutável, entendeu? Tipo, o que você tá fazendo ali, você faz. Se você não gostar, então você puxa a linha e aquele negócio dissolve. Então, assim, é uma coisa que você se permite, entendeu? Só que a tua criatividade, ela pode fluir de diversas maneiras. E isso eu acho legal, né? Porque você não tem tanta aquela coisa do esporte, por exemplo, que eu faço. Cada ponto importa, né? Cada ponto que eu faço ali, ou cada erro ali que eu cometo, aquilo ali tem uma certo impacto. E já no crochê não, é uma coisa muito mais leve, né, nesse sentido. Então eu me apaixonei pelo crochê, virei a senhorinha do crochê. E para isso eu também sou viciada em ficar vendo seriado, filmes, adoro passar tempo com a minha família, ler um bom livro. E é bom também que as viagens é muito avião. Aí são horas e horas que você tá sem fazer nada. Aí você baixa um filme lá bom, pega um livro bacana e você tá feita, né? Então, sou bem tranquila nesse ponto. Agora, para finalizar, para fechar, a Olimpíada é 24, qual mês? Meio do ano, né? Mais ou menos. Agosto. Você tem aí um ano e meio para se preparar. Já tá tudo na cabeça, já tá tudo organizado, 23 e 24, até chegar a Olimpíada. E o que você espera aí desse ciclo olímpico, dessa Olimpíada de 24 em Paris?
Eu espero sempre, eu sou muito positiva, sabe? Assim, eu acho que quanto mais você trabalhar, se dedicar, né, mais assim, você pode ser positiva, se permitir, né, nesse ponto. Porque a gente não tem controle sobre tudo, né? Mas a gente tem controle sobre as nossas ações, o que a gente vai fazer. Então, a partir do princípio que eu vou dar o meu 100%, né? Então as coisas vão dar certo em algum momento. E se não derem certo, é porque também não era para dar certo, mas eu fiz o meu melhor. Então, eu acho que a minha expectativa é sempre positiva, assim. E eu acho que a nossa equipe, ela tá muito focada, assim, nisso. E de uma forma boa, sabe? Assim, de uma forma com o pé no chão. A gente está trabalhando muito. Eu acho que a Letícia e a equipe, eles agregam muito nessa questão de um planejamento, de um bom planejamento, porque eu acho que isso é um diferencial. Você saber exatamente quando que você vai, em que ponto você tem que estar no seu auge, como que você vai fazer isso. Então, isso, assim, eu acho que é um diferencial muito grande. E a gente está muito motivada, muito animada, né? E a Carol, ela nunca nunca foi a uma Olimpíada, Caramba, já tentou primeira dela. alguns ciclos, mas assim, ela também está assim, querendo muito essa vaga. E Quando é que define? Hã? Quando é que define as vagas todas? Até que dia? Até quando? Eu acredito que seja até, acho que junho de 2024. Já 2024. É bem em cima, né? Bem Mas você pode conseguir a vaga antes. Se conseguir antes, maravilhoso, né? Pontos, né? Você vai conseguir antes. Por resultados e pontos, né? Você vai jogando, tem esses torneios no calendário até junho, e aí, dependendo de como você vai, você consegue a vaga. Antecipado. Um pouquinho depois. Legal. Então, assim, eu tô muito positiva, assim, muito esperançosa, sabe? Eu sei que o nosso esporte tem muitos times que representam muito bem o nosso país, é um esporte muito competitivo, mas eu sou sempre positiva e eu tenho certeza que eu vou dar o meu melhor e a nossa equipe também. Vai dar certo. É isso. Bom, Bárbara, queria muito agradecer, dizer que você me criou um problema, que hoje, como esse primeiro programa que a gente resolveu fazer, se desse ruim não ia fazer mais, mas acho que foi bem bacana, foi legal pra caramba. Então acho que tem todo... Eu acho que é legal pra caramba de a gente levar para as pessoas, claro que você dá entrevista aí para milhões de coisas, mas a gente botar também esse viés um pouco mais, às vezes, do dia a dia da vida da pessoa, Sim. nas vilas, nos colégios. Mais uma vez, te agradecer muito aí por ter... Para quem não sabe, a Bárbara mora também na Zona Sul, a gente está aqui em Guaratiba, onde é a escola, que é muito bacana aqui. A gente vai voltar também, sem spoiler da data, com as crianças depois. Mas, de verdade, muito obrigado por ter ganhar esse tempo com a gente aqui, da gente ter vindo aqui. Eu acho que vai ser muito bacana, inspirador. Quem quiser depois vai estar aí, mandar mensagem para a Bárbara, perguntar mais alguma coisa, saber de novidade do esporte, de tudo. E, como ela falou, torcida total, treina ali no Leblon, vamos sempre passar de deixar uma vibração positiva para que em breve esteja com essa vaga e nos represente tão bem como fez já uma vez, de novo nas Olimpíadas, agora lá de Paris. Por favor, se despeça do nosso pessoal. Muito obrigado, gente, pelo carinho. Bárbara, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você, obrigada, enfim, todo mundo. Eu adorei participar desse quadro, ainda mais aqui no colégio, pô, acho que foi duplo, foi felicidade dupla aqui. Achei que você saiu muito bem, tá? Muito obrigado. Fazendo as perguntas. E, assim, agradecer muito mesmo. Tô muito feliz de estar aqui. E é isso, gente. Tô à disposição. Para mim é sempre muito bacana. Eu acho que é legal essa tua iniciativa também de estar mais em contato com os atletas. Eu acho que esse quadro aqui é sensacional. A gente já teve outras ideias aqui. Também. E isso é muito importante, com certeza, você ter esse contato próximo. Então, e eu ter sido a primeira, pra mim já foi sensacional. Dá pra tirar a mondinha. Onde eu tirei? Então, brigadão, valeu, gente. Valeu, gente, obrigado. Valeu.